No Saber Direito desta semana, o professor Aloísio Zimmer traz um curso de Direito Administrativo com foco em saneamento básico no Brasil. Durante as 5 aulas, ele vai explicar pontos sobre o marco legal do saneamento. Vai falar sobre o uso da água e questões relativas ao esgotamento sanitário, além de abordar os problemas dos resíduos sólidos e da drenagem. Começa agora a aula 3. Bom, vamos prosseguir na nossa jornada aqui no programa Saber Direito, tentando entender um pouco mais sobre um tema tão atual e bastante controvertido: o saneamento básico, o novo marco regulatório ou a Lei 11.445 de 2007, com todas as alterações produzidas a partir da Lei 14.226 de 2020. O ponto principal, o ponto de virada que sinaliza daqui para frente que, de fato, teremos o desenho, o formato de uma nova política pública, de outra ideia para o setor de saneamento, e não nego, uns concordam, outros são contra, mas respeitar a democracia também é entender isso. Podemos não concordar com o conteúdo de todas as leis, mas elas nasceram no Poder Executivo, passaram pelo Poder Legislativo, foram contestadas no Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgamentos, discutindo diferentes aspectos da lei, confirmou que ela é legal, que ela é constitucional e é direito daqui para frente, direito e dever dos agentes políticos e dos agentes públicos, todos no limite de suas competências, colocarem para frente esta ideia. Porque está se dizendo desde o início, existe uma população que é invisível para muitos de nós, mas que é real e que sofre desde muitos anos pela fragilidade do Estado, pela incapacidade do Estado de entregar esta política pública. Temos problemas na saúde, sim. Parte destes problemas vem da falta de saneamento. Temos crianças que faltam na escola porque estão doentes. Isso também é um problema que decorre do saneamento. Homens e mulheres, idosos, portadores de deficiência, inúmeras pessoas, especialmente aquelas que sofrem com a desigualdade econômica, que ainda é, e por muito tempo ainda vai ser, uma das características do nosso país. Essas pessoas são as vítimas maiores de uma política pública que tem inúmeros desdobramentos, que é transversal em relação a vários outros direitos e que depende de recursos públicos e privados para transformar-se em realidade. O ponto de virada, insisto, é o artigo 10 da 11.445. Porque é o artigo 10, que segundo o Supremo é um artigo que não pode ser considerado inconstitucional, é o artigo 10 que desenha daqui para frente os passos do serviço público de saneamento básico no Brasil. Sim, municípios, no exercício de sua competência típica para assuntos de interesse local, pode ele, município, prestar diretamente o serviço. Mas, se a ideia dele for delegar para terceiros, pode seguir por 2 movimentos. O primeiro, se incorporar a alguns dos núcleos coletivos existentes, sugeridos pela Constituição Federal, sugeridos pelo novo marco legal do saneamento.
lei complementar estadual, criando região metropolitana, pode conectar este município a um projeto coletivo, a um desenho de governança interfederativa. Isso também pode acontecer em relação às aglomerações urbanas e às micro-regiões. Diga-se de passagem, o formato das micro-regiões, também marcadas por um desenho de governança corporativa nos termos do Estatuto da Metrópole, é o que predomina para muitos estados no contexto do Brasil. Além das regiões metropolitanas, das aglomerações urbanas e das micro-regiões, o novo marco, ao falar de prestação regionalizada, nos sugere também a possibilidade dos municípios aderirem a unidades regionais de saneamento. Estas dependem de lei ordinária estadual ou de blocos de referência, no caso estes, criados por iniciativa da União, numa lógica de competência residual. Se eu não tenho no Estado criada ainda uma unidade regional, considerando os prazos estabelecidos em lei, pode a União agrupar municípios, mesmo municípios não limítrofes, para criar blocos de referência. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões dependem de lei complementar estadual, só podem envolver municípios limítrofes. E, na medida em que eles compartilham infraestruturas, usam os mesmos mananciais, dependem das mesmas infraestruturas, seja de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, enfim, a lei complementar estadual poderá obrigar os municípios a integrar estes coletivos. No caso das unidades regionais de saneamento, é lei ordinária, mas o município pode ou não aderir. No caso de blocos de referência, ato do governo federal, pode o município ou não aderir. Porque, eu repito, eles ainda podem seguir individualmente cuidando do serviço público de saneamento. Mas a ideia do novo marco é juntar municípios, juntar inclusive municípios com estados, dentro da lógica de aproximar pessoas jurídicas, municípios sozinhos, municípios com o Estado, a partir daí construir uma economia de escala e, em cima disso, licitar contratos de concessão para, por exemplo, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Ou então licitar drenagem e manejo de águas pluviais. Ou então licitar, se for o caso, abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto. O município pode continuar sozinho, o município pode fazer parte de coletivos e, por vezes, o município está integrado, e muitos estão, e a maioria está integrada às companhias estaduais de saneamento. Porque eu estou dizendo desde sempre, é a ideia construída entre os anos 60 e 70 e ainda é a ideia mais presente, é a ideia que prevalece nesta política pública, em especial quando falo de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Bom, não pode mais, diz o artigo 10, municípios e companhias estaduais casarem usando a ferramenta do contrato de programa. O contrato de programa ficou para trás. Os que existem continuarão produzindo os seus efeitos, diz o artigo 17 da 14026 de 2020. Este artigo 17 só está na 14026. Eu não encontro esta informação diretamente na 11445. Os contratos de programa que existem continuarão produzindo seus efeitos, mas novos não poderão nascer
daqui para frente, artigo 10, contratos de concessão. A 11.445, com as mudanças produzidas pela 14.026, define então o que preciso encontrar como cláusulas essenciais nestes contratos que daqui para frente vão nascer, que já estão nascendo, na medida em que estados e municípios do Brasil têm vivido concretamente a experiência do novo marco legal de saneamento. O artigo 10A, o artigo 10-A da 11.445, traz uma lista de 4 incisos fundamentais que são, na verdade, cláusulas essenciais destes contratos de concessão provocados a partir do novo marco. Número 1, preciso identificar que o contrato de concessão escreveu lá dentro as metas. As metas que estavam no Plano Nacional em 2013. As metas que entraram na 11.445 no artigo 11b. Estas metas precisam estar escritas nos contratos. Quando daqui para frente uma empresa privada vencer uma licitação e assumir contrato de concessão para, exemplo, abastecimento de água potável ou coleta e tratamento de esgoto, neste contrato vai estar lá como cláusula essencial. Até 2033, 99% daqueles que estão embaixo do contrato precisam ter acesso à água potável. E pelo menos 90% coleta e tratamento de esgoto. Estar escrito no contrato garante que em 2033 chegaremos lá, que as metas serão atingidas? Não garante. Talvez até, é a minha opinião, digo isso em todo lugar, estas metas são ambiciosas demais e em muitos lugares elas não vão acontecer. Eu até imagino que num tempo que não consigo estimar, que esta lei, o novo marco legal do saneamento, em algum momento passe por alterações, porque vai se dizer, olha, ótimo, avançamos, mas o que eu pensei em 2033, vamos mandar para 2040, porque já existem essas exceções na própria lei. Quando chegarmos em 2040, talvez dali para frente surjam novas datas. É sempre muito delicado colocar metas em lei e a lei colocar as metas nos contratos. Mas, inegavelmente, é uma referência mais concreta, mais objetiva em relação ao cenário atual, que era de não metas, planos de investimentos que não eram claros e uma impossibilidade de saber se existia ou não capacidade econômico-financeira para fazer essas entregas nas datas marcadas. Então, metas. E vejam, não são apenas metas que envolvem abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Um tema que é muito delicado para o novo marco legal do saneamento é a questão das perdas de água, das perdas físicas e das perdas econômicas. E os números são absurdos. Uma quantidade enorme da água que é captada, tratada, transportada para depois ser distribuídas para depois ser distribuída nas nossas casas, parte dessa água, ela fica pelo caminho. Porque pela falta de investimentos, essa rede envelheceu e eu não exagero em dizer, tenho provas disso, todo mundo sabe disso, em alguns locais, aproximadamente 50%, em outros mais, até 60% da água tratada
fica no caminho e não chega nas torneiras das pessoas. Claro, parte disso é perda física, problemas na rede. Tem também as perdas econômicas, porque, inclusive, pessoas de baixa renda, né, sem poder aquisitivo, elas, da maneira que podem, criam suas redes paralelas e acessam a água, mas sem a mesma qualidade, porque ela vindo pela rede tradicional, em tese ali, ela está tratada e cuidada. Quando eu começo a puxar essa água por canos alternativos, as pessoas também, na luta para sobreviver, para lavar as mãos durante a pandemia, elas criam sistemas alternativos, naturalmente sem os mesmos cuidados de higiene, e essa água que é tratada chega para essas pessoas não com o mesmo nível de potabilidade. Elas acabam não pagando pelo acesso ao serviço, mas também acessam um mau serviço. Estas perdas econômicas ou as perdas físicas, elas precisam ser enfrentadas, elas precisam ser contratualizadas. Eu preciso dizer como e quando o problema das perdas vai ser resolvido. E vejam o exemplo da Companhia Estadual do Rio de Janeiro. Ela organizou, nos termos do artigo 10 do novo marco, num formato muito parecido, licitações de diferentes blocos. E no edital e nos documentos que ela produziu para informar as empresas interessadas em participar da licitação qual era o seu percentual de perdas, os números referidos estavam em torno de 30%, 35% de perdas. Então, uma concessionária, vencendo a licitação, teria o compromisso de, por investimentos ao longo do contrato, diminuir essas perdas, entregar água potável, coletar e tratar o esgoto e reduzir perdas físicas e perdas econômicas. Os editais falavam de 30%, 40%. As concessionárias, vencendo a licitação, assumindo a concessão, descobriram muito rapidamente que os números eram outros, números que ultrapassam 50%. Então, como esse desequilíbrio agora se resolve? Vai se resolver na tarifa? As empresas é que falharam porque deveriam ter o cuidado e fazer propostas na licitação sabendo dos números reais, não aceitando apenas os números informados como referência. Mas, enfim, em tese, eu preciso confiar nos atos e nas informações que são prestadas por uma companhia estadual. No fundo, nem se sabe ao certo, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Ceará, no Brasil inteiro, quais são os números reais. Perdas físicas e perdas econômicas. As metas precisam estar estabelecidas, precisam ficar claras nestes contratos de concessão. Está lá, no artigo 10A da 11445. Eventuais receitas alternativas, receitas extraordinárias que podem surgir do contrato, precisam estar lá estabelecidas. Eventualmente, licitando e assumindo a concessão de um aterro, eu posso transformar parte dos resíduos que recebo, e não apenas rejeitos, parte dos resíduos que recebo, posso transformá-los em energia, ter ganho econômico com isso. Este ganho econômico pode ser compartilhado com a sociedade e repercutir no contrato. Então, metas, receitas alternativas, receitas complementares ou acessórias, a metodologia do cálculo da indenização. Quando uma empresa privada assume uma concessão, ela tem que responder por aquele contrato.
ela tem que responder pelas cláusulas, pelo plano de investimentos que disse seria capaz de cumprir. Ora, se isso não acontecer, o contrato pode terminar antes, porque agora municípios terão, na relação com as concessionárias, um contrato claro, um contrato com regras. E se este contrato não for cumprido, com o apoio da agência reguladora, pode o município abrir processos administrativos e determinar o encerramento do contrato por incampação, se assim for o interesse público. Está lá no artigo 37 da Lei 8987 de 95, ou no claro descumprimento do contrato, comprovando o descumprimento do contrato, declarar a caducidade, determinar o rompimento nos termos do artigo 38 da Lei 8987 de 95. Seja na incampação ou decretando a caducidade, quando este contrato de concessão é rompido, é preciso saber se a concessionária amortizou ou não amortizou os investimentos feitos. E nesse encontro de contas, a amortização dos investimentos feitos, eventuais multas que deverá pagar, será estabelecido aí se existe ou não algum passivo indenizatório. Como eu calculo esta indenização para o rompimento do contrato? A metodologia do cálculo, sim, se espera que a ANA esclareça isso nas suas normas de referência, pelo caminho da sua agenda regulatória. As reguladoras subnacionais também precisam tratar do tema, mas o ideal é que esta cláusula já esteja nos seus detalhes estabelecidas nestes novos contratos de concessão. Por fim, está lá também a repartição de riscos entre as partes. Alocar riscos, porque este é um belo exemplo. Se o Rio de Janeiro, ao seduzir empresas que participaram das suas licitações e assumiram contratos de concessão, diante de números que não eram reais, a necessidade de fazer obra que eu não sabia que tinha que fazer vai determinar reequilíbrio na tarifa? É problema da concessionária ou o poder concedente é que tem que responder por isso? Um bom contrato, um contrato técnico, ele sempre trará esta regra. Eu preciso participar de uma licitação sabendo a quem pertence qual risco, pois isto é fundamental, não no reajuste da tarifa, nem na revisão ordinária da tarifa, mas em situações como a descrita de revisões extraordinárias da tarifa. Saber de quem é o risco de coisas que não vão dar certo, já que daqui para frente eu estou chamando os privados para que eles antecipem recursos e recebam ao longo do tempo das tarifas pagas pelos usuários e, se for o caso, dos complementos feitos pelo poder público, no caso de concessões patrocinadas ou até concessões administrativas. Então, isto precisa estar estabelecido em contrato. Então, lá na 11.445, no 10A, eu tenho as cláusulas essenciais. Ao mesmo tempo, há um diálogo com a Lei Geral dos Serviços Públicos, a 8987 de 95, porque lá, na 8987 de 95, artigo 23, eu tenho outras tantas cláusulas que precisam estar nesses contratos. O 10A da 11.445 e o 23
da 8987. Somando estes dois lugares, eu tenho estes novíssimos contratos de concessão precipitados a partir de licitações. A porta aberta para atores privados, para empresas privadas se integrarem a este esforço nacional para melhorarmos a nossa política pública de saneamento, visto que, já sabemos isso, ela ainda é muito menor do que as necessidades da nossa população. Esta mesma lei, a lei que estamos analisando, a 11445 de 2007, no artigo 10b, traz outro ponto fundamental, que é, ao mesmo tempo, uma fragilidade das companhias estaduais de saneamento. Os contratos de programa ainda vigentes, os contratos de programa aditivados, os novos contratos de concessão daqui para frente, os contratos de concessão aditivados, enfim, os instrumentos que estão valendo e que estabelecem esses casamentos entre município e empresa privada, município, companhias estaduais. Estes casamentos, para que possam continuar, dependem, artigo 10b da 11445 de 2007, dependem da comprovação da capacidade econômico-financeira daquele que tem nas mãos o contrato e que diz que vai entregar as metas dentro do prazo. Esta exigência de comprovação de capacidade econômico-financeira não foi atendida. Esta exigência não foi atendida por várias companhias estaduais de saneamento. E na medida em que elas não puderam atender esta exigência, vários dos seus contratos, em tese, tornaram-se irregulares. E é um pouco a realidade do Brasil hoje. Eu diria que no universo de municípios que têm, exemplo, contratos diretamente ligados a companhias estaduais, uma parte importante desses contratos está ligado a uma companhia estadual de saneamento que não atendeu às exigências do artigo 10, que não conseguiu comprovar capacidade econômico-financeira para responder por um plano de investimento que cumpra as metas que foram definidas lá no Plano Nacional de Saneamento Básico de 2013, que agora estão dentro da 11445 e precisam estar escritas nos novos contratos de concessão. Mas mesmo os contratos de programa atualmente vigentes tinham a sua existência condicionada a esta comprovação. Assim, até é possível entender, em certa medida, este esforço do governo federal, por decreto, para tornar menos exigente, menos relevante esta comprovação da capacidade econômico-financeira. Esse é um debate que o Brasil vive hoje. Tudo indica que a iniciativa do governo federal na direção de proteger as companhias estaduais não será admitida pelo Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados suspendeu parte dos decretos que apontavam nessa direção. Há uma tendência muito grande de confirmação pelo Senado e isso é o que o novo marco colocou. Eu não posso negar o dever do Estado, o dever do município, o dever dos municípios em coletividades, o dever de companhias estaduais de saneamento de responder pelas metas e de dizer que são de fato capazes de responder por essas metas. Nós não podemos chegar em 2033 e dizer, não conseguimos. É possível saber, em 2023, que as metas não vão ser atendidas em 2033 se comprovadamente o que tem que responder por isso, com investimentos e obras,
não têm condições de buscar recursos para fazer investimentos e obras. Então, inegavelmente, o novo marco, ele jogou para fora tudo isso. Ele disse, temos que escrever contratos que vão ser cumpridos. Companhias estaduais podem participar dessas licitações, mas, claro, a tendência, e essa tem sido mesmo a tendência, é que empresas privadas, quando ocorre a licitação, no estresse da competição, consigam vencer, ora por maior valor de outorga, outras vezes oferecendo o menor valor de tarifa, dependendo da modelagem proposta. Então, o artigo 10b é um ponto nevrálgico do novo marco legal do saneamento. Destaco ainda o artigo 11 da 11.445 de 2007. Lá eu tenho condições de validade para os contratos, coisas que precisam existir antes para que os contratos tenham validade. Claro, vejam, estamos numa transição. Existem contratos sendo pactuados sem que estas condições estejam totalmente atendidas. É um pouco no cenário do caos, vamos administrando essa transição. Porque nós temos municípios que já estão fazendo novos contratos, mas estes novos contratos nem sempre foram antecedidos de um plano municipal de saneamento na linha, em harmonia, em coerência com o novo marco legal do saneamento. Exige-se estudos, normas de regulação, as metas, já falei, um cronograma de investimentos, a definição de uma agência reguladora independente. São passos que precisam ser dados para nascer um contrato de concessão, atendendo a todas as regras estabelecidas pelo novo marco. Então, isso vai se acertando na caminhada. Mas, em certa medida, é possível acreditar que a desestatização do setor possa, de fato, acelerar obras de expansão, obras de melhoria nessas diferentes estruturas, seja envolvendo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, a transição dos lixões e aterros controlados para os aterros, ou mesmo obras de macrodrenagem no âmbito do tema drenagem, tão caro para aqueles que moram em áreas de risco, próximos a rios e córregos. É possível acreditar nisso porque está lá no 11, parágrafo 5º. Pouco se fala do 11, parágrafo 5º, mas está escrito lá. Fica vedada, é proibida a distribuição de lucros e dividendos quando eu tenho um contrato de concessão que não está atendendo pelas metas que foram estabelecidas, pelo plano de investimentos que foi estabelecido. Então, as concessionárias que estão assumindo nas licitações a responsabilidade por esses contratos, dizendo que vão trazer novas rotas tecnológicas para o contexto da coleta, do transbordo, do transporte, da destinação e da disposição para aterros, se eles estão dizendo que vão trazer novas rotas tecnológicas e assumirem o compromisso em contrato de que vão fazer isso, teremos repercussões. Nem lucros, nem dividendos podem ser distribuídos quando as metas e os cronogramas não forem atendidos. Então, é possível pensar, é possível acreditar, porque a outra alternativa, ela foi testada por muitos anos. Imaginar que as companhias estaduais, sem o apoio de recursos federais, serão capazes de entregar algo diferente do que aconteceu até aqui. Temos números em 2023, que são as metas desejadas para 1980, lá no Planasa. É disso que nós estamos falando, da necessidade de mudança. E essa mudança aconteceu.
E agora nós vamos ver, claro, como essa mudança vai impactar na vida real de todas as pessoas. O artigo 11B, da Lei 4445 traz as metas. Explicita as metas em relação a abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Mas, atenção, no mesmo artigo 11B, indica-se que os contratos de concessão que nascem dessas licitações ou os atuais contratos de programa que continuarão produzindo seus efeitos desde que aditivados, e diga-se de passagem, a data para esses aditivos já passou, era 31 de março de 2022, mas vamos entender tudo como uma grande transição. Além de metas claras para água e esgoto, é preciso estabelecer metas em relação à intermitência do abastecimento, redução de perdas físicas, perdas econômicas e melhoria nos processos de tratamento. Então, que fique claro, as metas do artigo 11B são metas que, insisto, repito, elas precisam ser colocadas nos contratos de programa vigentes. Estarão presentes em todos os contratos de concessão licitados a partir do artigo 10 da 11445. E, digo talvez pela primeira vez, os municípios isoladamente, os municípios que desde o início lá do Planasa decidiram solitariamente responder por esta política pública, esses municípios também estão agora vinculados a essas metas, está lá na 11445, artigo 11B, parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Então, se o município tem uma autarquia, tem uma companhia municipal que responde por esta política pública, claro que aqui não tem contrato para ser rompido, não tem caducidade para ser decretada, não tem encampação para acontecer. Mas o prefeito será pressionado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pela sociedade civil organizada ou desorganizada, porque ele tem que responder por estas metas. E, claro, é uma característica do novo marco. O novo marco não abraça, não acolhe, não estimula estas iniciativas individuais. Essas iniciativas individuais, hoje, não têm muito espaço para acessar recursos federais. Os recursos federais que existem, especialmente os recursos não onerosos, estão reservados para a prestação regionalizada. Uma região metropolitana que coletivamente presta o serviço. Uma aglomeração urbana, uma micro-região, uma unidade regional, um bloco de referência, um consórcio público, uma gestão associada, falando em sentido amplo. Para estratégias coletivas, na lógica da prestação regionalizada, os recursos existem. Municípios, individualmente, têm contra si as metas, não têm o apoio federal. E não podem mais viver como vivem, se divertindo na competência que não tem mais da autorregulação. O município que presta o serviço isoladamente precisa identificar a sua agência reguladora, como as companhias estaduais que têm contrato de programa com municípios, precisam escrever no contrato a sua agência reguladora, a agência reguladora do contrato, o que também vai estar escrito em todos estes novos contratos de concessão. Então, este novo marco legal do saneamento, ele é dependente
de uma soma de esforços. Eu tenho a diminuição do poder das companhias estaduais que ainda são predominantes, principalmente quando estou falando, obviamente, de água e esgotamento sanitário. No mundo dos resíduos sólidos e até da drenagem, é mais tradicional a licitação que delega a um particular a responsabilidade por prestar este serviço, seja na coleta de resíduos sólidos urbanos, o transbordo, os aterros. Os municípios já faz muito tempo organizam licitações pela 8666. Futuramente vão estar fazendo isso pela nova lei de licitações, a 14.133 de 2021. Agora, grandes estruturas, aterros, rotas tecnológicas que envolvem grandes investimentos, aí o caminho vai ser o contrato de concessão. Mas o ponto era esse. No mundo dos resíduos, não se discute que é o privado, que o privado é mais capaz para fazer a operação. Em obras de drenagem, se licita e empresas privadas são contratadas para obras de micro e macro drenagem. No caso do abastecimento de água e tratamento de esgoto, até já se tolerava em PPPs, em modelagens de PPPs, que o esgoto, coleta e tratamento de esgoto, eu poderia delegar à iniciativa privada. Em relação à captação ou distribuição ou tratamento da água, é que há um debate ideológico maior, a água é nossa, a água é pública. Mas vejam, modelar uma concessão, licitar e entregar para uma empresa privada todo o sistema de abastecimento de água potável não torna a água privada. A água continua pública. O que eu tenho de privado aqui é a operação. E esta operação vai gerar pagamento, que é algo que já existe agora nos lugares em que companhias estaduais de saneamento oferecem esse serviço. A aposta do modelo é em outro sentido. Eu preciso que privados entrem no sistema porque eles rapidamente vão injetar recursos. Eu preciso que o privado entre no sistema para mais rapidamente eu conseguir expandir e qualificar a minha rede, seja de abastecimento de água ou no esgotamento sanitário. Porque o ritmo das companhias estaduais, num cenário de compressão fiscal, de crise que se acentua, que é inegavelmente cada vez maior, se eu depender do recurso público, em 2033 eu vou continuar não entregando as metas. E isto não é nobre, não é adequado, não é aceitável, não é constitucional. É claro, a luta dos trabalhadores das companhias estaduais, ela é uma luta justa. É uma luta pela defesa dos seus empregos, pela defesa do concurso público, pela defesa de estruturas públicas que por muitos anos cumpriram essas tarefas. Mas aparentemente eu tenho um desenho que se exauriu. E na medida em que este desenho se exauriu, de forma democrática, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, com as devidas contestações feitas no Poder Judiciário, chegaram a um resultado final. Existe um novo marco legal no saneamento. Ele já está funcionando. Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Amapá. E esta transformação tem injetado recursos públicos no setor, tem gerado emprego, e o tempo é que vai mostrar. Mas os números, os percentuais tão ruins, porque estamos mal em todos os 4 escopos da política pública de saneamento. Em todos os lugares, os números estão melhorando. O que é certo ou o que é errado é o tempo que vai dizer.
Mas vejam, quando eu delego a um particular o contrato de concessão, eu, município, eu, Estado, eu, União, eu não estou abrindo mão de controlar a política pública. É o poder público que desenha a política pública. É uma agência reguladora de natureza autárquica que regula e que fiscaliza. Eu tenho, sim, que ter capacidade técnica para monitorar a empresa privada que passa a operar este serviço na água, no esgoto, nos resíduos, o aterro ou faz as obras de drenagem. O que está errado é não ter capacidade de regular a atividade e buscar a melhor entrega possível, de fiscalizar para ter a melhor entrega possível. E quando os contratos não são cumpridos, que eles sejam rompidos pelas ferramentas que as leis oferecem. Eu tenho, na verdade, aqui o desenvolvimento, o aperfeiçoamento da política pública. É isso que se espera. Melhorar as entregas. Melhorar as entregas. Nós já testamos os outros formatos. E alguns vão dizer, mas em Paris estão reestatizando. Em Buenos Aires, quando tentaram esse mesmo caminho, a conclusão foi a reestatização. Existe a experiência de Berlim, existe a experiência de Atlanta nos Estados Unidos. Agora, claro, não é o contexto aqui, nem o tempo, mas são lugares e exemplos que contam momentos históricos que são completamente diferentes do momento histórico vivido pelo Brasil. O que nós precisamos agora é de recursos. Os recursos geram as obras e as obras geram as entregas. E se daqui a alguns anos, ou porque esses contratos não estão sendo cumpridos, ou porque esses contratos terminaram, e num outro contexto, com outros números, o poder público, o município, desejar não delegar aos particulares e assumir novamente o serviço, ele pode fazer isso. Este é o exemplo de Paris. Eu tenho bons números de água e esgoto, termino o contrato, eu não renovo, é uma escolha. Mas se eu tenho péssimos números e incapacidade de financiamento público, qual é o sentido de comparar com Paris? Qual é o sentido de comparar com Berlim? Qual é o sentido de comparar com Atlanta? Isso acaba tornando a discussão ideológica e nos tirando do foco e não permitindo que nós compreendamos as coisas boas e positivas que o novo marco nos traz. Dentro deste contexto, acho importante encerrarmos este bloco com algumas questões. Por favor. A prestação desta modalidade de serviço público por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de: alternativa A, contrato de programa; alternativa B, convênio; alternativa C, termo de parceria; alternativa D, contrato de concessão. Vamos pensar um pouco, insistir muito nesta ideia com vocês. A resposta desta questão está na letra D. Contrato de concessão é o artigo 10, o artigo mais importante, o artigo da virada, o artigo da 11.445 de 2007. Vamos para a próxima questão. Os contratos envolvendo esta política pública deverão conter: A. Metas de expansão do serviço. B. Metas de redução de perdas de água tratada. C. Repartição de riscos entre as partes. D. Todas as alternativas estão corretas. Vamos pensar um pouco. A resposta está na lei.
Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Metas de expansão, metas de redução de perdas, repartição de riscos entre as partes. A 11445 diz isso exatamente lá no artigo 10-A. Cláusulas essenciais que precisam estar nos contratos de concessão. Além delas, aquelas que encontro no artigo 23 da Lei 8987 de 95. Próxima questão. A função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica, exige em qualquer contexto. Alternativa A, independência decisória. Alternativa B, autonomia administrativa. Alternativa C, transparência e tecnicidade nas suas decisões. Alternativa E, todas as alternativas estão corretas. É uma questão que aborda o tema agências reguladoras. Quem conhece um pouco o assunto já sabe, a resposta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Qualquer agência reguladora que se preze tem independência decisória, tem autonomia administrativa, tem transparência e tecnicidade nas suas decisões. E elas são cada vez mais um elemento fundamental para que o novo marco consiga entregar para a população aquilo que ele promete nos seus vários artigos. Pois bem, foi isso que enfocamos nesta terceira aula. O novo marco legal do saneamento. Inegavelmente, tem um viés, tem um caminho que aponta para as empresas privadas. Alguns concordam, outros discordam. Não é um tema que seja de fácil compreensão, mas eu sempre peço que nós lembremos das pessoas, né? Das pessoas que não têm acesso à água potável, que não têm os esgotos coletados e afastados das suas casas, ao contrário, coletam o esgoto nas nossas casas e transportam o esgoto não tratado para o lugar onde essas pessoas moram. Não passa lá o caminhão que recolhe o lixo. Muitas moram perto de lixões e têm acesso facilitado ao lixo. Moram perto de córregos e rios e morrem nas enchentes e nas inundações. Então, estas pessoas, elas não têm propriamente uma ideologia, elas têm uma necessidade. E independente das nossas visões ideológicas, nós precisamos encontrar aqui um consenso, que precisamos dar uma resposta rápida para este problema. E eu falo rápida porque este problema vem lá do século XIX, quando passamos a, pelo menos, olhar para isso. E essa é uma convicção que tenho. Nós temos que trazer os privados para esse jogo, com os seus recursos, com a sua capacidade de entregas rápidas. Mas o poder público não pode abrir mão do planejamento, não pode abrir mão dos estudos, dos planos, do desenho da política e do apoio de agências reguladoras que regulem e fiscalizem o cumprimento desses contratos, porque se os contratos não forem cumpridos, existirão regras claras para rompê-los. Regras claras. Este, faz tempo, é um dos problemas sérios do atual contexto do saneamento básico no Brasil. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.